Oi, gente. Eu vou aqui trazer para vocês o nome dos 29 deputados que votaram contra o gás do povo. E, claro, foi o pessoal da direita, né? Fundamentalmente do PL, do partido do Bolsonaro e do Novo, inclusive o Nicolas Ferreira, que disse que, óbvio, que votou contra, chamou o gás do povo de cabresto, né? E sugeriu que um outro programa que cobria muito menos gente era melhor, claro, porque seria um programa que tinha alguma coisa a ver com o Bolsonaro, né? Olha, esses votos do pessoal da direita, a gente percebe claramente que eles estão dispostos a ir no tudo ou nada, né? Contra o governo e tentar argumentar contra aquilo que beneficia a população mais pobre. Esse é o vídeo para você compartilhar com todo mundo que se beneficia de um gás de cozinha subsidiado, porque o programa não é dar gás de cozinha, é subsidiar, ampliar o acesso, não é? Para o gás de cozinha para as pessoas, não é? Para as pessoas mais pobres. E a direita, claro, contra beneficiar os mais pobres, né? Vem principalmente da direita os votos contrários, né? A medida provisória que cria o programa Gás do Povo, além de triplicar o número de beneficiados para 15 milhões, cria uma espécie de vale que vai permitir a retirada do botijão numa revenda cadastrada, né, de Agência Nacional do Petróleo, né? O projeto fixou um orçamento de 5,1 bilhões para o novo Vale Gás em 2026. E sabe por que a direita está contra isso? Porque eles têm medo de isso aumentar a popularidade do presidente Lula e do governo com a população mais pobre, porque é uma iniciativa do governo federal. Ou seja, eles estão dispostos a tentar bloquear uma iniciativa que beneficia a população mais pobre, porque eles estão com medo disso aumentar a popularidade do Lula. Sim, eles estão dispostos a prejudicar, como sempre, os mais pobres pelo poder. Mas a gente vai falar o nome de toda a lista aqui, ó, né? Toda a lista aqui. Todos os nomes, vamos um por um. Bia Kicis, do PL, Eros Biondini do PL, Júnior Amaral, do PL, Nicolas Ferreira, claro, né, do PL, Marcos Polon, do PL, Rodolfo Nogueira, do PL, Tião Medeiros, do PP, Carlos Jorginho, do PL, Cris Tonieto, do PL, Luiz Lima, do Novo, Bibo Nunes, do PL, Marcel Van Hatten, do Novo, Maurício Marcon, do PL, Sanderson, do PL, Sargento Gonçalves, do PL, Nicolete, do União, Daniel Freitas, do PL, Giovanni de Sá, do PSDB, vergonha para o PSDB, hein? Mas enfim, o partido já vem acumulando vergonhas há muito tempo. Gilson Marques, do Novo, Júlia Zanata, do PL, Ricardo Gudi, do PL, Zé Trovão, do PL, Adriana Ventura, do Novo, Delegado Bilinski, do PL, Guilherme Derrite, lembram dele? Do PP, Kim Kataguri, do União, Luiz P.O. Bragança, do PL, Mário Frias, do PL e o Ricardo Salles passando a boiada do Novo. Esses são os deputados, os 29 deputados contrários ao PL, a medida provisória do gás do povo. Mas eles foram derrotados, né? O Senado aprovou, né? O Senado aprovou a medida provisória e tal. Foi aprovada na Câmara, segue agora para sanção, vai ser sancionada, né? Enfim, dada a popularidade do tema e a proximidade do período eleitoral, ela foi aprovada de maneira simbólica, sem a necessidade de registro nominal dos votos. Ou seja, o programa deve atingir mais de 15 milhões. Nenhum senador quis ter a digital de votar contra essa medida provisória. Nenhum quis. Eles pensaram assim, votar contra isso vai dificultar minha reeleição. Melhor não. E vocês viram que o Partido Republicano do Tarcísio não aparece, né, entre os que votaram contra. Deve ter tido uma reunião lá, ele dizendo que, olha, isso daqui vai ser problemático, vai ser usado contra nós, é melhor a gente não votar contra, né? Vamos ver uma reportagem aqui do UOL sobre isso, eu vou tecer alguns comentários sobre isso, vamos lá. Votaram a favor 63, nenhum votou contra, 4 estavam ausentes. O PL... todo mundo do PT votou a favor, ele está começando ali pelo PT.
votou a favor com 55, votaram contra 19 e ausentes eram 12, uma abstenção. União Brasil com 49 votos sim a favor, não foram 2. Progressistas, 38 favoráveis, 2 contrários. PSD, 40 favoráveis, ninguém contrário. Republicanos, 34 favoráveis, nenhum contrário. Percebam, republicanos, deve ter tido uma reunião lá, eles disseram, não votem contra isso não. Já no PL tiveram 19 contrários, né? E 55 ali que pensaram, ano de eleição, melhor não fazer isso não. Melhor não fazer isso não, né? Mas vamos seguir. MDB, 63 favoráveis, nenhum contrário. PSB, 14 favoráveis e nenhum contrário. Podemos, com 15 favoráveis, nenhum contrário. PDT, 15 favoráveis, ninguém votou contra. O PSDB teve 12 votos favoráveis, um contrário. PSOL com 10 votos favoráveis, nenhum contrário. PCdoB, 9 votos favoráveis. Todos os outros não tiveram votos contra. O Avante com 7 a favor, Solidariedade com 4, PRD 3, Novo, aliás, teve o Novo sim, votou todo contra. O Novo votou todo mundo contra, né? Os 5 deputados votaram contra, né? Claro, subsídios só para grandes corporações empresariais para o Novo. Benefícios só para grandes empresas. Para o povo, não, né? O Novo é contra o negócio de benefício para o povo. Entendi. Contra, né, o projeto, 5 votos não e nenhum a favor. A Rede com sim, 4 e nenhum a favor. O Verde com 4 sim e ninguém contra. E a Cidadania com 4 favoráveis e ninguém contra. Placar final 415 a 29. O Nicolas Ferreira está sendo criticado, porque ele foi um dos PL a votar contra esse projeto, Sakamoto. Então, isso aí é o quase milagre do ano eleitoral. Né, você vai pegar essas determinadas pautas, na hora que elas caem, as determinadas pautas, a questão delas é ser colocado ou não em agenda, na agenda de votação. Na hora que forem colocadas de votação em ano eleitoral, quem votar contra vai ser cobrado. O Novo vota contra de forma total, porque o Novo é um partido mais ideológico, que os seus eleitores são contra a Bolsa Família, boa parte deles são contra a Bolsa Família, são contra ações e políticas de assistência aos mais pobres. Então... É aquele pessoal de classe média que acha que é classe média por causa de mérito próprio, ou classe média alta, né? E que ficam lendo o livro da Ayn Rand, Atlas Shrugged, se você não sabe, é o objetivismo, né? Uma ideologia que o pessoal que se auto-intitula narcocapitalista adora, eles adoram isso daí, né? E esse pessoal é contra a política pública, a não ser que esteja beneficiando grandes corporações empresariais. Aí eles relativizam, né? Quando envolve benefícios para grandes empresas, para as empresas dos familiares deles, ou que eles tenham ações, aí a relativização aparece rapidinho, né? Mas quando envolve beneficiar a população mais pobre, aí eles são contra, né? Bem contra. Então, eles podem votar, que inclusive eles ganham votos com isso. Uma parte do PL tem o mesmo perfil e vai votar contra, por quê? Porque sabe que isso vai dar voto para o seu público. Agora, você vai pegar o grosso dos partidos, com centrão, com tudo, com direita, o pessoal sabe que votando, o eleitor vai falar: ô Paquitão, tu não é aquele que votou contra o gás, não? Né? E isso vai pegar mal. Se a pessoa não tem um público extremamente ideológico que é contra esse tipo de política social por natureza, vai ser cobrado. E é exatamente por isso, o Sakamoto está correto, é exatamente por isso que no Senado ninguém votou contra. Porque o Senado, diferentemente da Câmara de Deputados, né, tem uma diferença muito importante. A eleição para o Senado é eleição majoritária. Então, cada estado tem poucos senadores. O que é que acontece? Quando você tem eleição para deputado, um deputado, às vezes, dependendo do estado, com 150 mil votos, 200 mil votos, 80 mil votos, pode se eleger. Ele pode se eleger com uma votação que não precisa ser representativa da população em geral. Pode ser só aquele pessoal mais fiel dele, que já é suficiente para eleger.
Já um senador, ele precisa de votos, sabe? Muito voto na classe trabalhadora. Muito voto entre os pobres. E a classe trabalhadores pobres que compõem a maior parte da população brasileira. Né? Os empresários e a classe dominante, eles são ali 1%, se não for menos de 1% da população. Então, nesse caso, os senadores, eles são, eu já venho avisando isso há muito tempo, eles são os mais sensíveis a votos problemáticos em ano de eleição. É por isso que o fim do 6x1 no Senado não me preocupa. Não me preocupa, eu acredito que passa. O fim do 6x1 passa no Senado. Agora, na Câmara de Deputados, aí eu não sei. Porque se na Câmara de Deputados tiver uma aliança ali dos chamados partidos do Centrão com a direita, eles podem barrar. Mas o que eles vão tentar fazer, eu acho mais provável, é evitar que o fim do 6x1 seja votado. Porque eles sabem que se eles votarem contra, todo mundo que é hiperexplorado nesse país, todo mundo que trabalha jornada de 44 horas, vai ficar puto, vai ficar retado, vai ficar bravo com os deputados que votarem contra o fim dessa escala desumana. E essas pautas são muito boas porque elas revelam com clareza quem é que está do lado dos patrões e quem é que está do lado da classe trabalhadora. Né? A direita e a extrema-direita, eles são representantes dos patrões e da classe dominante. Eles podem fingir ser antissistema, ficar com esse discurso aí de sistema isso, sistema aquilo, mas todos eles prestam a lealdade deles, batem continência para o sistema capitalista e para os capitalistas. Os capitalistas não são só os patrões nos ambientes de trabalho, eles são os patrões da direita e da extrema-direita. Isso é muito importante que as pessoas tenham clareza. E se você gosta dos vídeos aqui do canal, eu peço que vocês compartilhem, deem um like, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos em que nós aprofundamos e explicamos isso com mais detalhes, com exemplos, com uso de referências. São uns cursos que eu espero que vocês divulguem, estão no comentário fixado. E o Pix do canal, para quem gosta muito do que a gente faz, é andretj@terra.com.br. Um abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.